18h05, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esportes está no ar também no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juapó. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Cidade. E amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Já pensou um Fiat Argo zerinho em R$5.000 esperando por você? Aqui no Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. Garanta já o seu Cariri da Sorte e olha só o que você pode ganhar. R$3.000 no primeiro sorteio, R$4.000 no segundo sorteio, R$5.000 no terceiro sorteio e no quarto sorteio, um Fiat Argo 0 km e mais R$5.000 para usar como quiser. É um Fiat Argo 0 km e 5.000. É incrível! Ah, tem mais! São 10 chances de ganhar R$500 no Super Giro da Sorte. E pra melhorar, você tem dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Vale Esportes é futebol de primeira. Delcom Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. A garganta tá um pouco melhor hoje, Marco. Eu tô muito esperançoso pra amanhã, sabe? Tá melhor.
Eu tenho a impressão que você vai narrar um monte de gol do Guarani amanhã, lá no Naldão. Desse jeito. Bota a vinheta pra Marco dar boa noite, que eu já chamei Marcelinho, bota a vinheta dele. Olha a reclamação que ele fez de você. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite pro João Filho. Já viu que ele já começou o programa de reclamar? Ele é sempre do contra, né, Delton? Ele é sempre do contra. A gente tem que se acostumar com isso e perdoar, né? Acho que eu vou tomar uma cachaçinha hoje com limão e mel. Com Demontier Tenório lá. Não, fui não. Aquele convite foi meio mandrake. Né? Eu percebi que foi um miguezão. Foi. Pra todo mundo ouvir. Ali era só na mídia, a conversa era só na imprensa, eu percebi que era só porque tava no ar. Porque fora dele não foi não, Marco Valério. É verdade, Delton. Delton, eu tô vendo aqui. Diga. O Cariri foi o único que ganhou dos nossos times aqui no final de semana. Foi mesmo, Marco. Pra alegria do JF. Pois é. Um perdeu, um empatou, outro ganhou. O Guarani perdeu, continua sem jogar bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O Icasa teve uns apagões ontem, não fez uma boa partida, empatou com o Pacajus, um time que está lá embaixo na tabela de classificação. E o Cariri mandou ver a sola no time do Pacatuba, 5-0, uma vitória que tomara que coloque o time do Cariri aí no rumo da classificação e de coisas boas ainda nesse campeonato. Tomara. E mesmo com as oscilações das equipes da nossa região, estou muito confiante que nós teremos os 3 classificados, viu, Marco Valério? Muito confiante mesmo que nós teremos os 3 nessa segunda fase do campeonato cearense de futebol. Sei lá. Acho que essa altura do campeonato, se um dos nossos times, o caso Icasa, conseguir já ir para a semifinal direta, já vai ser vantagem. Acho improvável que os outros 2 consigam nessa vaga. O Cariri não tem mais chance, né? Eu acho. Tem quantos pontos o Cariri, João Filho? 9. Então só tem mais um jogo, só vai chegar a 12, não consegue mais, né? Esse já não vai para a semifinal direto. O Guarani tem 6 pontos, né? 6 pontos. Vai disputar ainda 9, né? Pode chegar a 15, né? O time do Guarani. Não, aliás, tem 2 só também, terça e domingo. Só pode chegar na verdade, a 12 pontos. Então também não vai mais. Só quem pode ir direto à semifinal é o Icasa. Mas eu estou muito esperançoso que nós tenhamos aí os 3 times de Juazeiro do Norte classificados para a segunda fase desse campeonato cearense. Eu também acredito nessa classificação. Acredito na classificação direta do Icasa para a semifinal. Apesar do tropeço de ontem, o Icasa faz uma campanha realmente muito boa. Apesar dos 2 pontos desperdiçados ontem. Eu vou deixar para o momento do Icasa para fazer um comentário a respeito do Icasa, de uma preocupação que acaba, pelo menos, me despertando em relação ao time do Icasa, Marco Valério. Daqui a pouquinho nós teremos, então, Anderson Luiz por aqui falando do Guarani, já PPV para falar do Icasa e já João Filho para falar do Cariri, não é isso, Marco Valério? Concordo com você, Delton. O Icasa não tem... E ainda tem Lousa hoje. O Icasa não tem se demonstrado um time confiável. Excelentes resultados, ótima campanha até agora, não perdeu para ninguém, lidera o campeonato com uma grande vantagem. Agora, futebolisticamente falando, vou falar igual aquele cara, matematicamente tá ótimo. Agora, futebolisticamente falando, o Icasa ainda não é um time confiável pro seu torcedor. Bom, daqui a pouquinho as notícias pra você. Bota a hora, João Filho. Bota sapeca, João Filho. A hora, em nome de Novo Rio Veículos. Cuida, JF. 18 horas e 14 minutos, 6 e 14 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. Você pode comprar o seu Chevrolet 0 km com as melhores condições na última semana do mês de março. Aproveita. Olha só, Delton Sá, vamos falar, sabe de quem? Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens para você. Bosch, Tramontina, Skil, Dremel. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Avenida Padre Cícero, 2370, telefone 3511-9550. Delis doces, bolos, tortas, brownies, bem casados, bento cakes e docinhos. Faça sua encomenda através do 988732123, Delis Doces, Avenida Carlos Cruz, 2651,
no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com as imagens do programa, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Temos também esfirras, lasanhas, pirutes, pizzaria e hamburgueria Oval. WhatsApp 98842-9514. Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. E tem a promoção dos 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você vai ganhar um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. Você compra, preenche o cupom, deposita e em maio haverá o sorteio na Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero 1693, o telefone 3587-4195, e tem ofertas para você comprar o seu pneu Dunlop, Pirelli, das melhores marcas você encontra na Rastro Pneus. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios. Tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim você encontra no Espaço Verde, com profissionais que realmente entendem do assunto. Há 25 anos atuando no mercado de plantas. O Espaço Verde fica na Avenida Leão Sampaio, 1250, bairro Lagoa Seca. Telefone 3571-3457 e o Instagram é @Espaço Verde Joá. Agora eu quero falar da Casa com a Casa é Sua. Você que está construindo, está reformando, você agora nesse período está com sua casa com aquela infiltração, aquela umidade, quer usar produtos de qualidade, vai na Casa Com. Tem produtos da Veracity para você usar com qualidade e acabar com esse incômodo danado na sua casa. Casa Com a Casa é Sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte. O Cariri da Sorte baixou e com apenas R$5 você pode ganhar um Fiat Argo novinho, mais R$5.000 no quarto sorteio. Carro zero, mais dinheiro no bolso e mais um total de R$12.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500. Por isso, meu amigo, não fique de fora. Compre já o seu Cariri da Sorte dupla chance. Baixou esta semana, apenas R$5. Aproveite também e baixe no celular o aplicativo Cariri da Sorte. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, Dourados Banha, mercadorias em ouro, prata, níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacadas e pagamos à vista. Não perca tempo, vá até a Dourados, que é parceira do seu negócio. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031 e o Instagram @Dourado Joias com 2 S no final. Vem aí o novo ESC, um novo cursinho com muitas novidades, nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado. Siga-nos nas principais redes sociais e participe dessa nova fase do ESC Cursos, cada vez mais interativo com você em busca da sua aprovação, seja em concursos públicos ou pré-vestibular Enem. Aguarde ESC Cursos, acreditar para vencer. Bom, mas se você está cansado de pagar contas absurdas de energia, você precisa conhecer a Gênese Solar. Você vai falar com meu amigo Luciano Carvalho e ele vai fazer um projeto, orçamento para você dentro das suas necessidades, para você fazer o investimento correto na geração de energia solar na sua casa. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Gênese Solar, fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956. Fica a Gênese Solar, fica lá no estacionamento do Cariri Shopping, o seu container, o seu stand de vendas. A sua central de atendimento é logo ali na entrada, do lado da Fox do shopping, da entrada ali do Mercadinho São Luís. Gênese Solar, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também a Grage Veículos, compra, vende, troca, financia carros seminovos com menor preço e garantia no mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência e na hora da troca a melhor avaliação do seu usado. Você já sabe, é com a Grage Veículos. Fica na Avenida Padre Cícero, 2215, bairro Salesianos. Você já pode dar uma olhada nos modelos no Instagram, @Grage Veículos,
onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Jumasa Esportes, se você tá afim de praticar aquele esporte, tá querendo comprar um material esportivo, os acessórios, você encontra tudo na Jumasa Esportes. Na Jumasa Esportes você encontra desde o futsal, do futebol, do voleibol, do handball, do basquetebol, beach tênis, vôlei de areia, o que você estiver afim de praticar o esporte, até futebol americano, João Filho, você encontra materiais lá na Jumasa Esportes. São 35 anos, certo? Com o melhor pro seu esporte em Juazeiro do Norte, na Santa Luzia, ao lado do Banco Bradesco. Conosco também no timaço da Vale FM tem o Motel Imperial. Novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. O Instagram é @Motel Imperial. Lembrando que o Motel Imperial fica na rua Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. Um grande abraço para o querido amigo André Lemos, grande torcedor do Guarani. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos que conquistaram a nossa sociedade. Você já sabe, quando você vai para a Churrascaria Mão de Vaca, tem aquele baião de 2 que há mais de 3 décadas encanta a todos. Aquele torresminho delicioso, pãozinho de alho. Tem também a carne de sol sertaneja, tem aquela tilápia desossada para você e os espetos com aqueles churrascos deliciosos lá da Churrascaria Mão de Vaca. Agora você tá com aquela preguicinha, tá em casa, não quer sair, quer comer em casa, pode ligar e receber em casa. 988657741. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. Conosco também no timaço da Vale FM tem Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Unileão, sempre com você. Em nome também Marco Valério da Fox. Se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones. Vai na Fox, em Crato, na Senador Pompeu. Em Juazeiro do Norte tem loja nas Padre Cícero com Santa Luzia, São Pedro com Seminário e também no Cariri Shopping. Conosco também no timaço da Vale FM tem produtos Panebon Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Produto Panebon Pão Nosso tem, por exemplo, massa para pastel tasquinha, sensacional, linha integral, multigrãos, aveia 100% integral, além do pão hot dog tradicional, hambúrguer, pão de forma. Já sabe, chegando no mercantil, no supermercado, procure produtos Panebon Pão Nosso. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias, na Avenida Praça do Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp é o 99812-5851. Só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios. Olha, lá na Só Fumê Service também tem cristalização de vidros e envelopamentos, utilizando películas de alta performance e excelente qualidade no serviço. Só Fumê, Rua José Marrocos 408, o WhatsApp da Só Fumê 98805-4899. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você está querendo comprar a tua moto Honda? Aproveita os últimos dias para você comprar a sua Honda com 0 de entrada, levar a moto emplacada e com capacete grátis. Então corre, vai para Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Baleia Burger, Delsa. É o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Rapaz, ontem eu comi um baleia. É bom, né, Del? Delicioso. Rapaz, João Filho também comeu. O árabe, né? O Boninho árabe também Boninho comeu. Árabe. Boninho árabe. É. 988-3805-48. João Filho tá perguntando porque aquele é árabe. Ele quer saber porque aquele é árabe. Depois a gente explica. Depois a gente explica, viu, João Filho? Quarta-feira vai ter Baleia Burger aqui. Farmácia Fernandes, presente em todo momento. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Conosco também no timaço da Vale FM, Delton Sá. Quem sabe quem? Quem? Ares Motos. A maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Você já sabe, é a Ares Motos. Beleza, bota a hora, JF. Bota a hora, JF. A hora no timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 24 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Exatamente, Delton Sá. E tu agora... sabe quem tá ali esperando nós? Sei. Quem é?
É o cara que vai falar em nome de Diniz Supermercados. A maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará. Canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. Porque é super econômico. Exatamente! Quem está sendo econômico no campeonato é o Guarani, Delson. E não deveria, não. Era pra estar estragado aí. O Guarani tem que dar uma melhorada boa no campeonato. Perdeu, infelizmente, no último sábado, no PV contra o Tirol, vice-líder da competição. E o Anderson Luiz vai trazer os detalhes do time leonino nesta segunda-feira. O Guarani feriou ou trabalhou muito, meu querido Anderson? Boa noite. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos do Vale Esporte. Na verdade, o Leão do Mercado está trabalhando nesse exato momento aqui no estádio Inaldão, o palco do jogo de amanhã contra a equipe do Pacatuba. O técnico Jorge Luiz está comandando nesse momento o treino tático e mostra ter ainda algumas dúvidas em relação ao time que vai colocar em campo. Porque, assim, principalmente no setor ofensivo. O setor defensivo me parece estar bem definido, mas no setor ofensivo, o técnico tem dúvidas de como começar. Se começa com 3 atacantes, se começa só com 2 atacantes, se começa no 4-2-4, ele está treinando algumas situações agora, nesse exato momento, testando para poder ver a melhor formação para o jogo de amanhã contra a equipe do Pacatuba. O que se fala internamente aqui no Guarani é da importância dessa partida. O Guarani precisa da vitória de todo jeito, é tanto que o Jorge resolveu mudar o treino que seria no CT para aqui, no horário do jogo, para os jogadores não sentirem tanto a questão do campo, que foi uma reclamação bastante dos atletas para treinem no campo onde vão jogar. O Guarani teve essa oportunidade na última vez que esteve aqui no estádio Inaldão, e ele conseguiu trazer de fato esse treino aqui para o estádio, para poder os jogadores já se adaptarem e chegarem bem para a partida de amanhã, diante do Pacatuba, Parcuda. Há um aspecto, e eu queria abordar esse assunto, eu queria muito perguntar ao Jorge Luiz, mas como devido ao treinamento não vai ser possível. O Jorge Luiz deu uma declaração antes da partida, do último jogo agora, pro Tirol, e o Jorge dizia o seguinte, Marco Valério, que esperava muito do time dele, que ia jogar no campo bom, que o time dele era um time técnico, que era um time que ia aproveitar bem o gramado do estádio Presidente Vargas, que o gramado proporcionava isso e que o time dele iria aproveitar bem esse espaço. Ora, se o gramado do PV é bom e o time pode jogar bem, por que o Guarani não joga na Arena Romeirão, que o gramado é melhor do que o do Inaldão, para ele tecnicamente seria melhor? Se ele avalia que o time dele é tecnicamente melhor num campo como é o campo do PV, assim é o do Romeirão, eu acho que o Guarani faz uma escolha equivocada. Porque se o Jorge diz isso, concede uma entrevista, quero até agradecer ao nosso amigo Orion lá em Fortaleza, né? E diz que o time tecnicamente se dá melhor no campo, o Guarani deveria ouvir o treinador e botar o time para jogar no Romeirão. Ora, se eu tenho um time com maior qualidade, né? Agora, o que eu vi no Guarani, diferente do que a gente está acostumado a ver no Guarani, foi um time sem muita vontade, Marco. Um time que não tem muito espírito leonino. Eu fiquei muito frustrado. Eu esperava um pouco mais de correria, um pouco mais de vontade, um pouco mais de luta. Não é que os jogadores não tenham se empenhado, é porque as características dos jogadores não me pareceram aquela da luta, da briga, da raça, da vontade. Tá entendendo? Pode ter sido seja a primeira impressão de alguns que chegaram no time do Guarani. Mas eu acho que o Guarani está precisando herdar, né, de os jogadores assimilarem o espírito rubro-negro para conseguir ter um desempenho melhor, sabe, Marcos? E eu me recordo, Delton, quando o Guarani estava montando o elenco, o Severo, que era o responsável pelas contratações, ele sempre falou da qualidade desses jogadores, que inclusive trabalharam alguns com o então técnico Alexandre Lima, lá no Pernambuco, e que conseguiram êxito, inclusive acessos de Série B para a Série A no vizinho estado do Pernambuco. E esses jogadores, alguns deles, não conseguiram render no Guarani, pelo menos até agora. Claro que a gente não tem acesso aos treinamentos, a gente não sabe o que é que está acontecendo internamente, mas esses jogadores que eram decantados como bons atletas jogaram muito pouco ou quase nada. Quer dizer, o time do Guarani não tem demonstrado, infelizmente, ainda o mínimo de organização, até sob o ponto de vista tático. Eu me lembro aqui, os 5 jogos feitos com o técnico que foi demitido, foram 5 escalações diferentes.
Inclusive, o último jogo do Guarani, que ele comandou e foi demitido depois, que eu transmiti, e quando a gente transmite, a gente acompanha o jogo bem a miúde mesmo, o Guarani foi um arremedo de time de futebol, né? Um time mal montado, mal escalado, né? Algumas escolhas do treinador foram ruins. Esse jogo do Guarani de sábado, eu confesso que eu não pude assistir, mas pelo que eu ouvi da sua narração e os comentários do Demontier Tenório, o Tirol venceu porque foi melhor dentro de campo. E aí urge que o Guarani realmente possa melhorar, porque o Guarani hoje está numa posição de classificação, mas tem o pessoal que está atrás dele ali já fungando no cangote, como a gente fala no modo popular. Então é necessário que o Guarani amanhã ganhe logo desse time do Pacatuba, até porque a última e decisiva rodada para o Guarani será um jogo fora de casa, pegando um time que vai lutar também pela classificação entre os 6. Então é muito importante sim que o Guarani consiga uma vitória amanhã, viu, Anderson? De fato. Só uma curiosidade, Marcos, do treino aqui nesse momento, o Jorge faz algumas alterações, o Guarani vai para a sua 7ª partida e vai com uma 7ª alteração diferente, um 7º time diferente para esse jogo, uma alteração interessante nesse time. O Dudu Baiano volta, está suspenso, conseguiu 3 cartões amarelos, e ele volta para a lateral direita, e na lateral esquerda vai o João Vitor. Aí você me pergunta, e o Eriquinho do Caririaçu? Nesse momento, o Jorge está testando os dois como pontas mais avançados. Então essa deve ser a principal alteração no time do Guarani. Já no meio campo, dá para notar que ele tem algumas dúvidas, principalmente se começa com o Alessandro ou com o JP. Com o Renatinho, que não foi muito bem na última partida, ou com o JP. Então o Jorge está formatando ainda essa equipe para definir para o jogo de amanhã. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre dispensa. O Guarani dispensou 5 atletas, mas daqui a pouquinho eu volto para falar mais detalhes sobre essa questão. Valeu, Anderson Luiz, em nome do Diniz Supermercados, trazendo as primeiras informações do time do Guarani, que nesse momento, como disse o Anderson Luiz, está treinando no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Tá legal, Delton Sá. E do Guarani a gente já passa para informações do Bicasa. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto. E quem atualiza o torcedor do Verdão, que saiu decepcionado ontem da Arena Romeirão, é o nosso querido repórter Pedro Paulo Vieira. Boa noite, PPV. Boa noite, Delton. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Verdão do Cariri empatou ontem em 2-2 na Arena Romeirão com a equipe do Pacajus. Esse Pacajus que é uma verdadeira pedra no sapato do Icasa. O Verdão só conseguiu vencer na história uma vez a equipe do Cacique do Vale do Caju, mas sem tempo para lamentar, né? O Icasa adiou sua classificação direta para a fase semifinal, né? Tem mais 2 oportunidades para confirmar a primeira colocação e chegar direto à fase semifinal. Sem tempo para lamentar, o Icasa voltou nesta tarde a trabalhar no CT Praxedão, reapresentação dos atletas, que agora à noite já seguirão viagem para a capital do estado. E a gente conversou com o Júnior Batata, que voltou a marcar pelo Verdão do Cariri, fez o 2º gol na noite de ontem, mas infelizmente o resultado positivo não veio. Vamos ouvir o Júnior Batata. Tudo que a gente vem produzindo, que a gente vem plantando, mas também admirar a equipe adversária que está brigando para não cair. Sabemos que esse é um jogo muito difícil, né? A gente brigando pela liderança, eles brigando para não cair. É isso, é manter os pés no chão, trabalhar. Somos o líder do campeonato ainda, tem que ter respeito. E é isso, trabalho. O nome do caso hoje é trabalho. Não faltou empenho, faltou um momento crucial ali de matar o jogo. A equipe está de parabéns, como eu falei. É detalhes. A segunda divisão é muito difícil, que a campeã aqui sabe que não é fácil. Não é que a gente está brigando aí, igual eu falei. É manter essa liderança que não é fácil nesse campeonato e brigar aí pela classificação. É um time que o Icasa só conseguiu vencer uma vez na história, né? Provou que é uma pedra no sapato do Verdão, que vamos dizer, só adiou a classificação para a fase semifinal. Então, assim, com todo o respeito do que eu vou falar, você nunca viu alguém tropeçar numa pedra grande, sempre nas pequenas. Então, eu falei, sabíamos que é um jogo muito difícil, é continuar trabalhando, sandália da humildade, estamos aí um passo muito gigante da classificação para as semifinais. Júnior Batata, atacante do Verdão do Cariri, falando, né, do sentimento de ter adiado a classificação direta para a fase semifinal. O Icasa que volta a campo na quarta-feira contra a equipe do Tiradentes. E aí, o Verdão só tem um objetivo, que é conquistar os 3 pontos mais uma vitória e, de fato, carimbar seu passaporte para a fase semifinal, evitando a fase eliminatória quartas de final.
e a gente volta daqui a pouco com mais notícias do Verdão do Cariri. Há uma situação, Marco Valério, em relação ao time do Icasa que me preocupa. O Icasa fez um primeiro tempo contra o Cariri, essa partida eu tive a oportunidade de transmitir. Eu achei assim um primeiro tempo impecável, sabe? Achei um time com muita vontade, marcando em cima, linha alta, roubando a bola, sufocando o adversário, trabalhando bem a bola, né? Se aproximando ali do adversário, sem dar espaço ao adversário, muito bem posicionado. E fez um primeiro tempo contra o Cariri que ele poderia ter conquistado uma vitória mais tranquila. Poderia ter construído no primeiro tempo um resultado mais folgado. Veio o segundo tempo, começo do segundo tempo o time do Cariri voltou um pouco melhor, já voltou melhor, começou a chover, aí o Icasa parece que esqueceu de trocar os pneus, ficou com o pneu de pista seca, e o Cariri meteu um pneu de pista de chuva e foi para cima e encurralou o Icasa, que no final das contas a vitória do Icasa acabou até sendo injusta para o Cariri, que teve um segundo tempo com muitas chances, né, com muitas oportunidades, e aí se destacou o goleiro do Icasa para que o Icasa terminasse a partida com um resultado positivo, segurando ali o adversário. É claro que os jogos são difíceis, não são fáceis, mas eu falo da queda de desempenho do time na partida contra o Cariri. E aí vem um adversário, com todo respeito, Pacajus, tecnicamente inferior, e o Icasa tem extrema dificuldade de conseguir o resultado. Não consegue vencer o Pacajus, mais uma vez, Marco, naquele trauma de jogar na Arena Romeirão para conquistar, para decidir alguma coisa, para garantir algo, e o Icasa de novo tropeça nas suas próprias pernas, nas suas próprias deficiências. Então, são 3 tempos de jogo que o Icasa apresenta uma queda de desempenho. E isso é preocupante. É preocupante na minha opinião. O time quebra a bola, não joga nada no segundo tempo contra o Cariri e faz um jogo pífio contra o Pacajus nos seus 2 tempos. Alguns lampejos, algumas coisas, mas é um jogo muito ruim para o time do Icasa, no meu entendimento. Diante de um adversário fraco. Um adversário que o Icasa tinha que ter vencido. E já está hoje tranquilo, podendo fazer o que o treinador se propôs a fazer. Poupar jogador, descansar jogador, pensando na fase final. Porque o Icasa fez isso. Evitou que os jogadores tivessem lesões agravadas ou viessem a contrair lesões, com o Edmar e o Bruninho. Né? E, enfim, mas acho que tem que melhorar, viu, Marcos? É verdade, Delton. Além desses jogos que você citou que o Icasa não foi bem, o Icasa não fez uma boa partida em Itapipoca, voltou de lá com 1 ponto, mas tomou muito sufoco do Itapipoca. O Icasa não fez um bom jogo contra o Pacatuba, quando venceu pelo placar mínimo de 1-0. Quer dizer, matematicamente falando, as coisas estão dando certo para o Icasa, o time está somando os pontos e a posição do Icasa no campeonato, ela ainda é muito confortável, é muito boa para que o time passe logo para a fase semifinal. Agora, o que causa problema e desconfiança do torcedor é o rendimento do Icasa. E você vê em determinados momentos da partida, parece que o time sofre um apagão de criatividade. Não sei se é erro de posicionamento. A defesa do Icasa, apesar de ser uma das menos vazadas, se apertar, ela entrega. Então, infelizmente, o time tem que melhorar, tecnicamente falando, para que o torcedor tenha um pouco mais de confiança. Claro que os resultados são ótimos, excelentes. É o melhor, o melhor time do campeonato em termos de pontuação. Agora, no rendimento, eu não vou usar o termo sorte, porque eu acho que não é isso. Mas as coisas vêm dando certo pro Icasa, mesmo diante de alguns momentos que o time não joga bem. Eu até acho que o jogo contra o Cariri, o primeiro tempo, o jogo contra o Tirol, o Icasa jogou muito bem. Segundo tempo contra o Guarani, ele foi bem também. Foi bem também. Mas eu me refiro mais a esses 3 últimos tempos, Marco, porque contra o Cariri, de fato, foi uma pressão danada. E volto a dizer, com todo respeito ao Pacajus, a gente esperava que o Icasa fosse uma questão de saber administrar bem o jogo e levar a vitória. Aconteceu, não ganhou. Agora vai para o jogo contra o Tiradentes, que depois da vitória se motiva, né? Não será jogo fácil
pro Icasa esse contra o Tiradentes na quarta-feira, né? Bom, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais de Icasa, Marco, Guarani, Cariri e Los Pedes. Deixa eu só trazer uma informação. Eu não estava sabendo, mas nosso amigo o Neudson lá, Neudson Salles lá de Fortaleza, passa a informação e está lá também no grupo da PCDEC do Estado do Ceará que a gente faz parte. Foi postada essa informação. Dizer que o nosso amigo Del Luiz, rapaz, infelizmente teve uma perna amputada, rapaz, que tristeza. Nosso amigo Del Luiz, repórter, né, em Fortaleza, na nossa capital. E eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Nosso amigo, o Neudson, acaba de informar que em virtude de problemas com a diabetes, né, rapaz? É lamentável, pena, né? Então aí a gente aqui manda força aí para a família, para o amigo que Del durante Luiz. muito tempo cobriu o Ceará, né? Exato. Uma pessoa extraordinário, Del, muito trabalhador, um bom repórter, e que infelizmente vem essa informação que a sua perna foi amputada até a altura do joelho em virtude da diabetes, né? E a gente torce aqui pela sua pronta recuperação, né? E que ele possa, né, estar de volta trabalhando, mesmo com as dificuldades que serão impostas agora, né, e agora fisicamente, mas que ele possa continuar desempenhando a sua função tão bem como ele desempenha, né? Sim, com certeza, né? Muita força para ele. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já. Vale FM. Vale FM. Já pensou um Fiat Argo zerinho em R$5.000 esperando por você? Aqui no Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. Garanta já o seu Cariri da Sorte e olha só o que você pode ganhar. R$3.000 no primeiro sorteio, R$4.000 no segundo sorteio, R$5.000 no terceiro sorteio e no quarto sorteio, um Fiat Argo 0 km e mais R$5.000 para usar como quiser. É um Fiat Argo 0 km e 5.000. É incrível! Ah, tem mais! São 10 chances de ganhar R$500 no Super Giro da Sorte. E pra melhorar, você tem dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Juazeiro do Norte ampliou o número de postos de trabalho na indústria e comércio no município nos últimos 3 anos. Os dados do CAGED mostram que entre 2021 e 2023, Juazeiro ampliou o número de empregos formais em 22%. São 8.890 vagas no período, um saldo de 2.963 por ano. Tudo isso fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fortalecer o trabalho em nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM. Vale FM. Delton Sá. De volta com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM nesta segunda-feira. Segunda-feira já é um dia meio preguiçoso, né, rapaz? E feriado. E feriado, rapaz.
À vontade, né, de tirar uma soneca, rapaz. Deu pra dar um cochilo agora de tarde, Del? Deu nada, Marco Valério. Os guris não deixam, não. Com eles em casa não dá, não. Não dá, não. Tem que dormir mais cedo hoje, né, Del? Tem que dormir mais cedo hoje. Bom, enquanto isso, deixa eu falar aqui do ESC Cursos. Vem aí um cursinho novo lá no ESC com muito mais novidades. Nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado. Tudo isso em busca da sua aprovação. Você sabe, concursos públicos, preparatório para pré-vestibular e Enem é com o ESC. Eu tenho um amigo Siga meu, nas redes sociais. Tem um amigo meu que quer fazer um concurso lá no Pernambuco. É JF? O ESC dá certo? Dá, Maria. Dá? Não tem melhor não. Tem não, né? Rastro Pneus, troca de óleo, pneus, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica. E tem a promoção de 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você ganha o cupom para concorrer a uma moto 150 cilindradas zerinho, tá certo? Então, Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero, 1693, o telefone é o 3587-4195 e tem o menor preço em pneus Pirelli, Dunlop, de várias marcas lá na Rastro Pneus. Agora quem vai falar com a gente, Delton Sá, é o grande Kilmer de Campos. Conversa. É sim. Mas Kilmer é hoje feriado em Fortaleza, ele não tá em Fortaleza não, tá? Rapaz, vamos Acho saber que ele foi dele pra agora. Belém parado, foi não? Você tá por onde, Kilmer? Boa noite. Um abraço, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, amigos do timaço da Vale FM, chegando com as informações da capital cearense. O time do Ferroviário, vou começar pelo Peixe, pelo Tubarão da Barra, o Ferroviário anunciando os primeiros contratados para a temporada 2024, ou seja, o prosseguimento da temporada, terceira divisão do Campeonato Nacional que vem por aí. O zagueiro Alisson está de volta ao Ferroviário, o zagueiro artilheiro, tem 24 gols na carreira, 10 com a camisa coral. Renier, meia, vem do futebol japonês, indicado pelo Maurício Copertino. Caio Rangel é mais um que chega, é camisa 8, é meia ponta de lança, é mais um que chega para reforçar o Ferroviário. E o volante Maciel é mais um que chega para reforçar o Ferroviário. Então são 4 reforços: o zagueiro Alisson, o Renier, que é atacante, meia atacante, Caio Rangel é meia e Maciel, o volante, jogadores que chegam para reforçar o Ferroviário Atlético Clube. Na capital ainda, o time do Ceará venceu 13 pelo placar de 1-0 e continua vivíssimo por uma vaga entre os 4, ou melhor, entre os 8 da Copa do Nordeste. O time do Ceará foi a Campina Grande, venceu 13 e na quarta-feira joga contra a Olímpica de Itabaiana no Castelão. O ingresso variando de 30 a 200 reais. O Ceará vencendo o jogo se classifica. Pode até empatar e se classificar também. E o Fortaleza joga em São Luís do Maranhão. O CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, foi ontem à sala de coletivas, sábado, depois da derrota para o time do Vitória da Bahia, 1-0, gol de pênalti para o time do Leão da Barra, e foi assumir a culpa pelo Fortaleza não estar jogando. Faz tempo que o Fortaleza não joga nada. O CEO foi para lá, assumiu a culpa. Marcelo Paz deu a cara a bater. Final de semana o Fortaleza enfrenta o Ceará, joga contra o Maranhão antes lá em São Luís, joga no sábado contra o Ceará, uma semana importante e decisiva. Fortaleza precisa vencer o Maranhão para se classificar na Copa do Nordeste. Meu querido Marco Valério, grande Delton Sá, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmaço, trazendo as informações direto de Fortaleza aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM. Grande Kilmer de Campos. Dizer que a churrascaria Mão de Vaca tem o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos. Meu amigo, aquele baú de 2 da churrascaria Mão de Vaca, aquela de carne de sol sertaneja, com aquela torradinha pra você, meu amigo. E o atendimento, meu amigo João Paulo, grande João Paulo Sorriso, participou da corrida Padre Cícero. É por isso que ele serve bem ligeirinho, garçom rápido, ágil. É porque ele também é atleta, meu amigo João Paulo. Então, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos,
Você pode ligar e pedir 988657741. Meu amigo Miguel Ibrahim estava pedindo a gravação de ontem, porque eu fiz elogios ao nosso ouvinte aqui, Marco Valério, o Miguel Ibrahim. Bem, quando ele participa conosco aqui no nosso canal no YouTube, que tem um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val. Aí o Miguel Ibrahim foi lá pro palco, Marco Valério, cantar na seresta do Patis. Foi nada. Rapaz, pô, o homem cantou e encantou, Marco Valério. O homem é bom, Marco Valério. Bom cantor, né? Bom cantor, Miguel Ibrahim. Dá pro cara chamar pra fazer uma seresta em casa. Aí. Né? Tá. Se Boninho descobrir o talento dele. Lá vai no instantinho e resolve. Viu? Bora falar também da Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM, que tem produtos Bosch, Tramontina, Skill, Dremel, DeWalt. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Fica na Avenida Padre Cícero, 2370, ali pertinho do ESC, pertinho do Cariri Shopping. O telefone da Comercial ZM é o 3511-9550. Agora eu quero dizer para você que está construindo, você quer comprar, meu amigo, linha de Massaranduba, linha mista, quer comprar aquela argamassa. Vai para onde? Para sua obra, quer comprar cano de esgoto de 100 milímetros forte e leve com pressão, quer comprar cano d'água, que é o soldável, de 20, de 25 milímetros forte e leve, você vai para Madeireira Beira Rio. Hoje ela teve fechada em virtude do feriado, mas amanhã a Madeireira Beira Rio estará de portas abertas para você comprar o seu material esportivo, não, o seu material de construção, com o menor preço lá na Madeireira Beira Rio. Bora então, Delton Sá. Falar sabe com quem? Diga aí com quem que você quer falar. Com Pedro Paulo Vieira. E ele quer falar com a gente? Quer. Tem certeza disso? Mais notícias do Icasa. Já tem Anderson Luiz fechando as informações do Guarani. Lembrando que amanhã tem jogo do Guarani com transmissão do Timaço da Vale, direto do Inaldão. O Guarani quer fazer do Inaldão um caldeirão, Delton. É verdade. Um caldeirão. Mas antes do Inaldão e do Leão, notícias do Verdão em nome de Diniz Supermercados, a volta do Pedro Paulo Vieira. E a gente foca agora no jogo contra a equipe do Tiradentes, porque o Icasa não contará com seu artilheiro, Cláudio Júnior, artilheiro do Verdão e da competição, está fora da partida porque recebeu o seu terceiro cartão amarelo e ele fez uma análise do que foi Icasa 2, Pacajus 2. Fico triste pelo resultado, mas feliz pelo desempenho da minha equipe. E agora é descansar e creio que nesse próximo compromisso aí contra o Tiradentes lá no próximo jogo, a gente vai conseguir essa classificação aí. O time do Pacaju sempre foi uma pedra no sapato do Icasa. O Icasa só conseguiu vencer o cacique do Vale do Caju uma vez e mostrou dentro de campo. O Icasa cresceu, dominou, mas infelizmente o resultado não veio. Agora é focar no Tiradentes, jogo em que você vai ficar na torcida porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Fico triste porque vou ficar de fora, mas desde já agradecer, boa sorte a todos os meus companheiros. Creio que toda a equipe vai fazer um ótimo jogo lá e já vai vir classificado para essa semifinal. A classificação foi só adiada até a quarta-feira. Nem todo jogo é difícil, mas a gente continua trabalhando firme e forte e creio que quarta-feira a gente vai em busca desse resultado positivo contra a boa equipe do Tiradentes. Verdão do Cariri, que desde esta noite, Juazeiro do Norte, amanhã volta a trabalhar no CT do Atlético Cearense na capital e na quarta-feira enfrenta a equipe do Tiradentes no Raimundo de Oliveira, na cidade de Caucaia, com cobertura total do Timaço da Vale, e a gente volta amanhã com mais do Verdão do Cariri. Sempre em nome do Diniz Supermercados, a maioria dos supermercados de todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, em todo canto. E em nome do Diniz a gente aponta pro Cariri, Marco Valério. Cariri que fez 5-0 no sábado, mas não joga nesse final de semana, só vai encerrar... Não, no meio de semana. Aliás, no meio de semana é verdade, só vai encerrar no domingo de Páscoa, na rodada final, não é assim, JF? E vai ser fora de Juazeiro, fora da nossa região, contra o Pacajus, que ontem esteve por aqui e conseguiu levar um pontinho para casa ao empatar com o Icasa. O clima hoje no Cariri é o melhor possível, descontração, treinamento leve hoje lá no estádio Mirandão, na cidade do Crato, até porque o time conseguiu vencer o Pacatuba e venceu
muito bem. Passou o trator, venceu pelo placar de 5-0, quarta colocação, 9 pontos conquistados, uma classificação encaminhada para a próxima fase do representante de Juazeiro do Norte, representante da nossa região, assim como Icasa e Guarani, na segundona do Campeonato Cearense. Como você disse, Marco, o time não vai atuar nesse meio de semana, vai folgar na tabela, vai intensificar treinamentos sob o comando do Adelmo Soares, antes do compromisso contra o Pacajus, domingo que vem. Tá certo. Boa sorte aí pro Cariri, tomara que seja um dos classificados. E lembrar também que amanhã, aqui nos nossos estúdios, teremos a presença do presidente do Cariri Futebol Clube, o Dr. Rosenberg Freitas. Vai falar como é que ele avalia até aqui a participação da sua equipe, projetando já a segunda fase do Campeonato Estadual. Um abraço pro nosso amigo Daniel que tá ouvindo a gente, tem uma binada aqui, um abraço para você, Daniel, obrigado pelo carinho da sintonia. Vou falar em Cariri, né, Marco, nessa classificação, a gente vê aqui que, por exemplo, o Guarani, se amanhã cumprir com a sua tarefa, a sua missão, né, e ele conseguir a vitória diante da equipe do Pacatuba, né, vai ser muito difícil o Guarani não ficar com pelo menos a 6ª vaga nessa fase de classificação, né, que chegará a 9 pontos, restando uma rodada ainda pela frente, né, e aí ser ultrapassado por 3 equipes vai ser muito difícil isso acontecer, até pelos confrontos diretos, né? Eu não cheguei a fazer as contas para ver se já matematicamente estaria classificado, mas vou fazer amanhã, já que amanhã é o jogo do Guarani, para a gente dar uma verificada se matematicamente uma vitória amanhã já sela a classificação do Guarani, independente dos outros resultados, sabe, Marco? Porque o Guarani chegará a 9 pontos e aí acho que será muito difícil que nós tenhamos aí 3 equipes ultrapassando o Guarani com esses 9 pontos que ele vem a conquistar no jogo de amanhã. Quem tá pertinho do Guarani é o Pacajus com 5 pontos, o Guarani hoje tem 6, mas se o Guarani amanhã ganhar do pior time do campeonato, que é o time que tá praticamente perdendo para todo mundo, o Guarani irá a 9 pontos. É a mesma pontuação, por exemplo, que tem o Cariri na data de hoje e que não joga no meio de semana. Pois é, porque tem 3 equipes invictas de vitória, Marco Valério. João Filho que gostou da invicta de vitórias. Não ganhou de ninguém até agora, nem Pacatuba, nem Maranguape, nem Pacajus. Os invencíveis, não consegue vencer ninguém. Esses... E ganhou ontem do Maranguape. Ganhou ontem do Maranguape 1-0. Foi a primeira vitória. Então, nós temos aqui Pacatuba, Maranguape, Pacajus, que ele não ganha de ninguém. O Guarani, tudo bem, também só tem uma vitória até agora no campeonato, né? Mas se ganhar, será a segunda e já vai para 9 pontos. Dificilmente será ultrapassado. Eu ainda não olhei aqui o confronto, mas acho que já estará matematicamente. Com devido respeito, não dá para pensar em outro resultado que não seja vencer e vencer bem o Pacatuba amanhã. Né? É assim, Anderson Luiz? Tem que vencer. Em nome do Diniz Supermercados? Tem que vencer o time do Leão do Mercado. E o Leão do Mercado nos bastidores teve 5 jogadores que hoje não fizeram parte do treinamento. Desfile de malas no Guarani. A gente procurou apurar mais, o Guarani não confirma ainda, mas de fato o João Pedro, zagueiro, Léo Santos, volante, Aldair, volante, Rogerinho, meia e o Felipe Carvalho não fazem mais parte do elenco do Rubro Negro Juazeirense. O Guarani ainda Peraí, devagar. Vamos lá. Quem é? João Pedro, Léo zagueiro Santos, que foi titular. Léo Santos, que foi titular. Não faz que falta. Foi titular. Aldair, que era volante, aquele que você dizia que parecia com o Gleitson. Que entrou depois no jogo. Rogerinho, meia, que foi expulso. Esse foi um dos melhores jogadores do Guarani do campeonato. E o Felipe Carvalho. O Felipe, infelizmente, foi aquele que teve aqui na entrevista e não conseguiu fazer um bom campeonato. Né? O João Pedro vinha atuando, né? Nos jogos todos. Né? Vinha sendo titular. O Léo era capitão do time, né? Sim. Léo Santos era capitão do time. Com o Jorge não tem conversa, não. Não teve muita conversa, não. A diretoria resolveu, até por questão do salário. A informação que eu tenho é que o salário desses atletas é muito alto e não teve a rentabilidade que o Guarani esperava desses atletas. Então o Guarani achou por melhor dispensar esses 5 jogadores. Mas o Guarani vai ter que contratar, né? E só tem até quinta-feira. Quarta-feira. A federação já entra em recesso na quinta. Na quinta. Então só tem 2 dias que o Guarani vai contratar alguém aí. Deve ter o Fabrício ainda, aquele que estava no time do Barbalha. Mas não vai para esse jogo, mas deve estar à disposição do Jorge no próximo jogo diante da equipe do Itapipoca, lá na cidade de Itapipoca. Inclusive o Fabrício treinou hoje lá, estava treinando, está treinando na verdade lá no estádio Inaldão nesse momento. Ah, ok. Amanhã vai ter R$100 pra Mondragão não tomar gol, vai? Aí é com
Ou R$100 duro, Tu viu? é doido, é melhor não. Eu tenho impressão que não tá dando zica. Não, eu acho melhor fazer, sabe o quê? É doutor Idemar, né, Idemar? Doutor Idemar. Doutor Idemar que tá oferecendo. Doutor Idemar, vou lhe dar uma sugestão. Não diga pra João Filho, não, pelo amor de Deus. Você. Tá explicado. Tá explicado. Doutor Idemar, o senhor faz assim. A culpa é de João Filho. O senhor agora. pega o dinheiro, dobra, bota ali no cantinho do Mondragon. Aí separa lá umas 3 araras. É arara, né? R$100, né? É arara? Não, peixe. 3 peixes. Separa 3 peixes, bota no outro bolso e fica quietinho, diga nada não. Quando for no finalzinho do jogo, aí o senhor manda a mensagem: ó, tá aqui, hoje sem Mondragon que tirou o gol. É que nem a história das rifas que a gente compra aqui, né, Del? Não, pelo amor de Deus. Del, tá igual a rifa do boi e a rifa dos times, que quando fazem, a gente compra, aí a gente não diz o número a João Filho. É porque se disser, meu como amigo, é que ele vê como é que ele vê na pasta? Mas ele tem acesso à pasta, não. Tu já ganhou alguma coisa, alguma vez? Não, daqui então, não. Pronto, Teve um quase, né? Teve um quase. Teve um quase. Tá vendo? Teve um quase. Se você... Ele tá vendo. Então vou ter que esconder, né? Esconda a nossa gaveta também. lá dentro da Rapaz, sala. antigamente eu comprava aqui, ele dizia o número no ar. Aí é que dá vazar mesmo, rapaz. Então esconda a nossa também. A minha é de Matheus e a de PPV, pelo amor de Deus. Tá vendo aí, meu filho? Não, você começa, ainda deixa tá vendo aí. Você começa. Esse povo é muito traíra contigo. Você começa a fazer minha caveira, ainda deixa tá vendo aí. Gata sai. Povo, né, João Filho? Gata sai. É isso, né? Esse povo é muito covarde. Maria, começar de você. Ei, o programa tava muito sério, aí pronto. Tá, Vera? Tinha que ter, viu? E hoje não tem nem voz do Brasil. Aí tem. É o feriado é só no Ceará. Vambora, Marco Valério. Vamos embora. Dizer que tem semifinal do Gaúcho hoje, né, JF? Internacional e Juventude é o jogo da volta. 0-0 foi a primeira partida. Quem passar automaticamente está na final e vai aguardar o adversário de amanhã entre Grêmio e Caxias. O Daniel tá com o João Hélio. Acho que é João Hélio. Grande torcedor do maior campeão do Brasil. Que o João Hélio? João Hélio, sim. Ah, você quer o Daniel, quer dizer que conversa é essa? E uma informação que está repercutindo em nível nacional do esporte. O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi punido hoje com 2 anos, pegou 2 anos, por tentar fraudar o exame antidoping. É uma decisão que cabe recurso. Mas aquela história que ele botou o maior boneco, né? Isso. Que não queria tal, pra poder ir lá, que o pessoal vai na concentração, né? Pra fazer o exame, aquela história toda. Demorou um pouquinho. O JF, como é que ele vai agora? Não, ele não vai, graças a Deus. Tomara a Deus que ele não vá. Mas enfim... E amanhã tem seleção brasileira do Dorival. Tô torcendo pela seleção. Jogou bem contra a Inglaterra, jogou de igual para igual e ganhou o jogo. E só complementando... Mas, Marco Valério, me perdoe. O Brasil não é pra jogar de igual para igual com a Inglaterra, não. É pra ser melhor do que a Inglaterra. Ora não é. Oxi. Nós estamos falando de um país 5 vezes campeão do mundo, que produziu o maior craque do mundo. Aí o cara de jogar de igual para igual. Inglaterra, Espanha, Alemanha, Argentina, Brasil é mesmo nível. É nada, mas vale. A Inglaterra ganhou uma Copa no roubo. Não, mas a seleção futebol inglês, Marco, é bom para disputar, para jogar lá. Não, mas o time inglês é ruim demais. Não. A seleção inglesa atual é muito boa. Conversa, é uma das melhores. Melhor do que a nossa, inclusive, né? É nada, nossa. Hoje é. No momento, então, é isso que eu tô falando. Hoje é. Complementando a informação, o Gabriel Barbosa está proibido de treinar lá no Ninho do Urubu e vai ficar aguardando o recurso que o seu advogado vai entrar junto mas vai dar certo. Não, o advogado não é do time, não. Mas vai dar certo. O Flamengo deve automaticamente colocar a sua assessoria jurídica à disposição. Torça contra não? Vai dar certo. Não, vai. Torça contra não? Cara, não, assim... Vamos desejar o bem às pessoas. Na época que divulgaram, realmente foi uma atitude arrogante do Gabigol e tudo, beleza. Mas o cara levar 2 anos de gancho... Eu só dei a notícia aqui. Não, eu sei, eu tô... desse rapaz aqui dizendo que eu tô torcendo contra pra querer o mal das pessoas. Não, João Filho, inclusive, quer que ele vai jogar no Palmeiras. Quero não. Aí, tá vendo? Tá torcendo contra. Isso eu não quero não. Você não quer ele no Palmeiras não? Não gostaria não. Mas, rapaz... Não gostaria não. Eu também não queria ele no Fluminense não. Tem sua qualidade. Eu não queria ele também não. Eu nem queria o Pedro também. Pois eu queria ele no meu time. Tá bom. Não, ele tá no seu time. Então. Depois dessa eu vou embora. Foi bom, João Filho. Ele tá no seu time. Gostei, tá mesmo, vambora. Valeu, gente, até amanhã. E a galera do Guarani vai ouvir o jogo